auditores do Tribunal de Contas da União que embasam as decisões dos ministros. Os ministros vão se debruçar sobre uma ação que foi ajuizada, há um questionamento em relação à devolução desses presentes. Como a gente sabe, o então presidente Bolsonaro recebeu presentes da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes. E parte desses presentes não foi incorporado ao patrimônio da União, ao acervo da União, que fica, inclusive, aqui na Presidência da República, no Palácio do Planalto. Dentre essas joias estão aquele conjunto de joias, de pedras preciosas, valiosíssimas, e um Rolex, além de armas e fuzis que foram entregues ao então presidente, ou enviados para o então presidente, pelos Emirados Árabes. Essas joias e essas armas estão em poder da Caixa Econômica Federal, foram custodiados pela Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque, na época, houve uma orientação para que o então presidente não ficasse com essas joias, com esses presentes para ele devido ao valor. E aí foram custodiados pela Caixa Econômica Federal. Só que agora essa decisão do parecer, que vê a possibilidade do cometimento de crime de peculato, determina o prazo de 15 dias para que Jair Bolsonaro devolva esses presentes que estão na Caixa Econômica Federal. No caso das joias, elas serão incorporadas finalmente ao acervo da Presidência da República. No caso das armas, elas deverão ser entregues à Polícia Federal. E com esse parecer, caso ele seja atacado, há aí no parecer dos técnicos, dos auditores do Tribunal de Contas, os caminhos para que Bolsonaro, enfim, possa ser acusado pelo cometimento desse crime de peculato. Tem um trecho aí, Ari, do parecer. Vamos ver aí. Dos auditores lá do Tribunal de Contas da União. Ao ex-presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, que no prazo de 15 dias entregue à Presidência da República todos os itens de seu acervo documental privado, bem como os objetos recebidos a título de presentes em função da condição de presidente da República, que não foram devidamente registrados no sistema InfoAP. Já o fuzil e a pistola recebidos por Bolsonaro dos Emirados Árabes devem ser entregues pela Polícia Federal, responsável por guardá-las hoje, diretamente à presidência, determinou a auditoria. Bem, no caso a Caixa que entrega ao tribunal, não ficou claro isso, né? Porque não está em nome do... A Caixa Econômica Federal vai entregar de volta. Agora é uma situação estranha, né? Porque, assim, claro que não vai ser o ex-presidente Bolsonaro pessoalmente, ele tem procuradores, né, que estão cuidando desse caso, tem os advogados que estão cuidando desse caso. Mas o fato é que é preciso, na visão desse parecer, que essas joias sejam entregues novamente, que estão nesse momento com a Caixa Econômica Federal. João, isso abre, claro, depende do TCU lá, os ministros avalizarem o parecer, mas isso abre espaço para a criminalização do ex-presidente, peculato, das joias. Tem armas também no Também tem arma também. Com relação às armas, não depende nada aí do TCU nem de ninguém, depende do Exército. Essas armas que entraram aí pelo coisa, embora tenha toda essa questão de que pertence ao patrimônio ou não pertence, a priori, elas são de propriedade do Exército. Elas vão ser arrestadas pelo Exército. Tá. Por quê? Porque é uma arma que não tem um registro efetivo no país, e qualquer arma que vem de fora, mesmo as armas importadas pelas polícias, pelos órgãos policiais, tem que ser autorizadas pelo Exército, se ela vier de fora. Então, primeira coisa, as armas estão separadas das joias. E as joias? As armas vão para o Exército para que o Exército, vamos dizer, as situa legalmente, né? Diga que aqui temos, elas entraram, como entraram e qual vai ser o destino. O destino, se não tiver
documentação legalizada, essa é destruída. Com relação às joias. Com relação às joias aí, a tendência ou elas ser incorporado ao patrimônio de união, que é via de regra, ou vai para leilão da Receita Federal, se não tiver valor histórico. Se isso abre espaço para a criminalização do ex-presidente. Não crimes que levem à inegibilidade. Não. Para criminalização já houve, né, Amadeu? Eu digo, não estou dizendo que seja um crime que vai levá-lo à cadeia. Não, inelegibilidade ele já está inelegível. Peculato qualificado. Peculato, simplesmente peculato. Peculato. Né? Que é o furto do bem público. E nos casos em que o valor... Porque peculato é o furto do bem público. Do bem público e proveito próprio. Pronto. Se tu botar para um terceiro, já muda. O problema aí maior é o seguinte, se você pegar os objetos, por exemplo, de pequeno valor, que deve também ter, uma caneta, essas coisas, essas aí não. Essas aí, elas são devolvidas à parte. Porque as joias estão na casa dos milhões, né? Essas aí não tem perigo de ser devolvida à parte, não. Vamos agora, Cíntia, a outra situação. Você ainda tem algum complemento sobre esse caso das joias? Não, só lembrando que essa representação já está há algum tempo lá no Tribunal de Contas da União e, como disse aí o João Carvalho, a acusação do caso, pelo menos especificamente nisso que a gente está falando aqui hoje, que a gente sabe, Amadeu, que existem outras ações envolvendo também essa questão das joias, envolvendo as delações de Mauro Cid, o que já foi dito pelo advogado Frederico Assef. Então, não é apenas uma situação específica, tá? A devolução dessas joias não vai indicar necessariamente que tudo acaba por aí. Não, elas precisam, essa é uma decisão técnica que deixava aquela situação pendente. Afinal de contas, eram presentes personalíssimos ou não? É isso que o parecer está deixando claro, que não eram presentes personalíssimos, que se tratam de peças que precisam ser incorporadas. Isso é definitivo e pode impactar, inclusive, nas ações que já tramitam e nas investigações que estão sendo feitas pela Polícia Federal. Vamos agora ao caso da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e ela deu uma declaração constrangedora, maldosa, em um dos eventos dos quais ela participou do PL Mulher. Exato, Amadeu. Antes de mais nada, é importante a gente lembrar que Michele Bolsonaro, ela vem sendo cogitada como uma candidata, provável candidata, primeiro até o Senado, no caso de cassação de Sérgio Moro. Por isso, por que eu estou começando a falar sobre isso? Porque ela tem feito campanhas políticas dentro de templos e em eventos políticos. Nesse caso, foi um evento político. E o fundamentalismo religioso de Michele que é a plataforma dela, um pouco diferente da plataforma do ex-marido. Pois bem, a Michele Bolsonaro, nesse evento do Partido Liberal, ela fez uma comparação. Ela deu a entender, insinuou, que ter um filho autista é um castigo de Deus. E comparou, por exemplo, com abuso sexual. São, nas palavras dela, problemas que ela nunca teve. A gente tem o áudio da Michele aí. É o vídeo. Graças a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu não precisei passar por nenhum problema, Adriana. Eu não tenho filho autista como você tem, eu não fui abusada sexualmente, eu não... Essa associação que ela fez aí é uma associação muito negativa. E essa reação, ela vem acontecendo desde essa fala da Michele Bolsonaro. Uma das reações que está mais impactando nas redes sociais veio do João Pedro Oliveira, das Mercês. Ele é um desenhista autista. Ficou muito conhecido, Amadeu, porque ele faz desenhos de celebridades, pessoas famosas, como, por exemplo, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que numa rara interação conversou com o João nas redes sociais. Na época até a gente fez a matéria para o blog do portal Meio Norte. E o João Pedro gravou um vídeo dizendo que ficou muito revoltado com essa fala
da Michele, criticando. Inclusive, o João Pedro acabou de me mandar uma mensagem aqui, ele gravou esse vídeo para a gente, e ele disse que está nos assistindo, Amadeu, nesse momento. Ele, que é de Salvador, é o embaixador do autismo, título que ele recebeu do governador Jerônimo Rodrigues. E eu quero aqui dizer como eu me senti, assim, me senti revoltado e triste com a fala da ex-primeira-dama, Michele, que falou aquela besteira, aquela coisa horrível, que falou que ter filho autista é um problema, e ainda pior ainda, ela coloca no mesmo nível de abuso sexual. Isso aí me deixou muito revoltado, muito revoltado mesmo. Aí tá a fala do João Pedro. A gente tem, inclusive, a Cíntia disse que ele se comunicou com ela, que está assistindo a gente. Um abraço pro João Pedro. E ele postou, inclusive, no Twitter dele. Isso. Twitter, não é isso? Isso, Twitter. Tem aí, Ari. Tá repercutindo muito o vídeo que eu rebati, a fala horrorosa da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E com essa repercussão, agora há pouco eu recebi uma mensagem de uma amiga minha jornalista que me disse que quer e vai repercutir isso na TV Meio Norte. Aí ele marcou @Meio Norte, que é o jornal do querido Piauí, Estado dos Meus Amigos, Rafael Fonteles. Ele marcou o governador Rafael Fonteles também, o @ e o ministro Wellington Dias. E aí ele diz: um dia eu vou no Piauí. E será bem-vindo aqui, João Pedro. Por favor, Ari, sobre essa fala, o João Pedro usou um termo aí que casa bem com o que Michele disse, horrorosa, uma fala horrorosa. Mais uma para a coleção de declarações infelizes da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. É desrespeitosa, sobretudo com todas as mães e pais que têm e amam seus filhos. Para muitos deles, inclusive, esses filhos são uma benção maior do que se eles não tivessem nascido com algum espectro autista. Então, é insensível, né? E vem de uma mãe, porque ela é mãe também. Inaceitável, Amadeu. Merece um repúdio público. Eu não acho inaceitável não, Ari. Eu não acho inaceitável não, porque você esperar de uma pessoa dessa, que não tem conteúdo nenhum, que o discurso é o que se faz nesse meio. É o discurso que o marido faz, é o discurso previsível, que o filho né, faz. João, na verdade. Eu acho que é o discurso que ela tem. Não é inaceitável não, ela é isso aí. Agora, inaceitável eu é a concordo com população. você, eu vou reformular. É inaceitável, Ari, é a população absorver isso como verdade ou como algo que se possa dizer. Eu vou reformular. Né? Não é inaceitável, é previsível. É previsível. Agora eu vou colocar aqui o Franci e a Apoliana, mas antes eu quero dizer, o que me incomoda aí muito, porque eu sou católico, cristão e acredito em Deus, e eu fico pensando em qual é a religião, qual é a fé que as pessoas dizem ou acreditam que tem um Deus que faz coisa boa, mas pode fazer coisa ruim. Eu, sinceramente, o Deus que eu acredito não é capaz de fazer coisas ruins. Então eu vejo muito isso. Foi Deus que quis assim, foi Deus que fez. Quer dizer que se Deus quisesse ia ser ruim, se Deus não quisesse ia ser bom. Não, é Deus. E o Deus é de todos. O meu Deus, ele é de todos. Ele não tem um povo dele. O Deus é de todos. Não tem o povo de Deus e o povo do diabo. O meu Deus, ele é Deus de todos. E a gente aqui tem um livre-arbítrio para caminhar da forma que quiser. Então, me incomoda demais dizer, como ela deu a entender, que é castigo, como se Deus fosse Deus que castigasse. Eu não acho que Deus... não. Eu tenho certeza que Deus não castiga, além do que isso, ser mãe de autista, como o Ari já destacou aqui, está longe de ser um castigo. Pois não, Apoliana? Castigo mesmo é ter que aturar a gente com esse pensamento como o da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, né? Qualquer pessoa que tenha o mínimo de humanidade, o mínimo de respeito pelo outro, tem que tratar essa declaração, essa fala infeliz, essa fala talvez, não sei, de onde ela vem e talvez até a gente saiba, mas a gente precisa recriminar, a gente precisa abrir os olhos de uma sociedade que a gente sabe que pensa
um tanto parecido com a ex-primeira-dama, porque a gente não está falando de castigo, a gente está falando de uma síndrome, a gente está falando de famílias que enfrentam esse dia a dia para o tratamento dessas pessoas e não têm acesso a um tratamento de qualidade, um acompanhamento de qualidade, porque muitas dependem do poder público, e a gente tem que abrir os olhos para essas pessoas, para estar chamando o poder público para colaborar nesse tipo de atendimento, nesse tipo de trabalho, e não, a gente sabe, infelizmente, a gente tem que trazer isso para poder denunciar, mas a gente precisa mesmo tratar da questão do autismo com respeito a essas famílias e com respeito a quem é portador da síndrome. Pois não, Fran? Amadeu, uma fala horrorosa e que escancara a hipocrisia da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que sempre se vendeu como uma figura política que defende as pessoas com deficiência, que defende a causa dos autistas, e vem em público e diz essa barbaridade. Não é a primeira vez. A Michele Bolsonaro, ela se revela dia após dia como uma pessoa preconceituosa. É só mais um episódio no rol de episódios que Michele Bolsonaro tem protagonizado. Quem esquece, por exemplo, o vídeo que ela gravou dizendo que o atual presidente Lula teria vendido a alma para poder se eleger, racismo religioso, preconceito com pessoas que seguem religiões de matrizes africanas. Ou seja, não me surpreende, mas é lastimável que figuras políticas desse nível sigam ganhando voz. E acho que caberia a ela um pedido, pelo menos, de desculpas do que ela falou. Oh, mas tu acredita. Vamos, Cíntia, agora para o caso do ex-governador, ex-ministro Ciro Gomes. Ciro Gomes sempre foi esquentado, pavio curtíssimo. Mais uma vez se demonstrou assim, né? Amadeu, ele e inteligência emocional não se misturam, né? Ciro Gomes é chamado de ladrão e responde com um tapa, né? E Ari, acabei lendo por você. Bom, isso aconteceu em Fortaleza, lá na Beira-Mar. Ele estava num show, ou seja, um momento de relax, né? E aí ele foi abordado por um homem. Esse homem chegou até o Ciro, né? Ele acabou abraçando o homem, tal, saindo com ele, e aí o homem o chamou de bandido, e o Ciro Gomes acabou dando um tapa nesse homem. Vídeo com o áudio do começo, Nájila, vamos lá. Que rouba a população sem ser preso. Fazer no dia a dia, no nosso momento de lazer, também pode ser um momento de consciência e um momento de cuidar da nossa Ei, tu deu na minha cara, seu racista. Tu deu na minha cara. Bandido, você é bandido. Você deu na minha cara aqui, ó. O Ciro Gomes deu na minha cara. Aqui, ó. Vamos chamar a PM pra ele, pra ver que ele é bandido aqui. Amadeu, nas redes sociais, as pessoas ficaram ao lado do Ciro Gomes. Consideram que ele foi provocado por esse homem. Calma, e diferente das outras vezes, dessa vez, a maioria das pessoas concorda que ele deveria ter agido dessa forma, com violência. Vamos lá. O tapa eu não daria, mas eu acho absurdo isso, de qualquer lado, seja da direita, da esquerda, as pessoas estarem na rua, estarem no restaurante, estarem no convívio com amigos e tal, e serem assediadas dessa forma aí. Isso é um absurdo que deveria acabar no Brasil. Mas dito isso, eu quero ouvir. Fala, João. Se fosse o ministro do Supremo, tinham prendido na hora. Agora os outros não, tem que aceitar ser chamado de ladrão. Não, mas dá tapa. Mas peraí, pô, deixa eu terminar, depois tu comenta. Tu agora tá todo dia João Carvalho. Ninguém comenta mais nada. Tu quer fazer todos os comentários. Olha, o que acontece? Se fosse o ministro do Supremo ou algum integrante aí do Ministério do Lula, tinha sido preso na hora, tinha sido preso lá pela segurança. Agora, o cidadão é chamado de ladrão durante o momento de lazer por uma pessoa desqualificada que pega o microfone e diz que é jornalista, sem ser jornalista, porque agora todo mundo aqui que não tem ocupação, pega o microfone e vai lá, eu sou blogueiro, eu sou não sei o quê, e se acha no ou celular, seja lá o que for, para picareta não tem instrumento. Então, o que acontece?
Eu acho que ele agiu na medida. Esse tipo de gente não tem que ter parcimônia. Ah, não, mas é uma violência. Violência maior do que tu tá com tua família, que tu tá com teu filho, que tu tá com teu parente, e o cara te chamar de bandido. Tem violência maior? Menos pra o mim tapa. Não tem. Menos o tapa não, com o tapa. Com o tapa. Com o tapa ou sem o tapa, Franci? Menos o tapa é por demagogo aí. Não, pois eu sou demagogo. Você o tapa não. foi. O tapa não. É por demagogo aí que faz a meizinha, né? Com o tapa ou sem o tapa? Amadeu sem o tapa, mas é uma reação compreensível do Ciro Gomes. Claro. Não é o primeiro caso, eu lembro muito bem do Rodrigo Maia sendo hostilizado em um resort quando passava férias. O próprio atual ministro do STF, Cristiano Zanin, foi abordado de maneira agressiva também no aeroporto. Mas o próprio ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, também já sofreu aquele ações ministro do tipo. Bolsonaro, que era da educação, o maluco, um dos primeiros, no Abraham Pará. Weintraub. O Weintraub estava no Pará, numa praça em Belém, foi também. Está errado, é da imbecilidade que está tomando conta da política atual e essas abordagens têm que parar imediatamente. Ridículos. Apoliana, por favor. Amadeu, meu pai sempre diz uma coisa que todo gaiato saliente encontra o dele, né? Acho que o cara encontrou o dele. Encontrou. Com ou sem o tapa? Mas aqui é sem o tapa. Sem mas o ele tapa. mereceu. Sem o tapa, João. Ari, com ou sem o tapa? Ciro não deveria ter dado tapa, mas eu daria como ele deu, porque o lacrador de rede social, olha, poucas coisas eu tenho menos paciência do que para lacrador de rede social. Eu só queria lembrar aqui que a Câmara aprovou um projeto de lei da filha do Eduardo Cunha, que foi preso, né, ex-presidente da Câmara, a Dani Cunha, da União Brasil do Rio de Janeiro. O projeto foi ao Senado, né, que criminaliza quem atacar pessoas, abre aspas, politicamente expostas, como políticos, e aí no caso o Ciro se enquadra, ministros do Poder Judiciário e detentores de cargos comissionados. Então, se essa lei já estivesse em vigor, ele poderia, inclusive, esse rapaz que o chamou de bandido, pagar multa ou pena que varia de 2 a 4 anos de prisão. Olha, melhor do que o tapa. Cíntia, vamos agora... Lembrando, Amadeu, que aquele homem que também perseguiu o Nicolas Ferreira, o deputado na semana passada, ele foi impedido, não pode mais entrar na Câmara Federal. Ele é Bruno Pereira e ele é cientista social, pois é. Também errado, não interessa qual é o lado político. Também equivocado, não é assim que você constrói democracia. Cíntia, agora vamos falar da morte do Nego Bispo. Pois é, Amadeu, sem dúvida alguma, o maior piauiense de todos, e eu digo isso pelo tamanho da repercussão da morte do Antônio Bispo, o Nego Bispo, que nos deixou no final de semana, prestes a completar 64 anos, ele faria aniversário agora no dia 10 de dezembro, e ele morreu, ele sofria de diabetes, e as informações são de que ele teve uma parada cardíaca, e que associado à doença, né, a diabetes. O Nego Bispo, ele nasceu numa localidade, no antigo povoado Papagaio, que hoje é município de Francinópolis, e ele, de fato, praticou todo o seu ativismo no quilombo Saco do Cortume, em São João do Piauí. Ele é considerado, melhor dizendo, no presente, o maior pensador quilombola do país. Ele, Amadeu, ele ministrou aulas na Universidade de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, na Universidade de Brasília, na UNB, uma das maiores universidades do país, e todas essas instituições renderam hoje homenagens a esse grande pensador que falava muito em descolonização. Ele sempre dizia que os saberes dele, adquiridos com seus ancestrais, com sua mãe, seus tios, ele falava bastante dos tios, de fato o colocam no mundo como cidadão do mundo, e que se ele falava errado, em resumo um pouco, né, quem sou eu para resumir as palavras do bispo, e se ele falava errado, se ele destoava do que normalmente é a gramática, é porque ele não era colonizado, e assim ele ia continuar sendo. Para você ter ideia do tamanho da grandeza do bispo, hoje, do presidente Lula, passando por ministro Silvio Almeida, ministro Wellington Dias, governador Rafael